Olá, meus irmãos. Nós estamos aqui então para refletir sobre um tema que é extremamente importante na vida de cada um de nós e que geralmente, muitas vezes, as pessoas possuem muitas dúvidas, muitas questões, né? E o nosso tema é justamente a temática da verdade, né? A partir dessa pergunta clássica, né, que com certeza, em algum momento das nossas vidas, sempre nós nos fazemos, né? Ou seja, em algum momento da nossa vida, nós já fizemos esse tipo de pergunta. E não só uma vez, como eu mesmo já disse, reiteradamente, às vezes, vem na nossa cabeça isso, né? O que é a verdade? Ou seja, constantemente nós usamos esse termo, essa palavra, mas quando nós paramos para refletir sobre o que é a verdade, nós vamos percebendo que não é uma coisa tão simples assim, dar uma definição totalmente clara, né, e explícita sobre essa questão da verdade. Então eu gostaria de refletir com vocês justamente, né, refletir sobre essa problemática da verdade a partir dessa pergunta, né? O que é a verdade? E para enfrentarmos essa questão, eu gostaria então de chamar a atenção para alguns pontos, alguns itens, que, no meu entendimento, são extremamente importantes para que a gente possa compreender de fato o que é a verdade, digamos assim, e a sua importância na vida de cada um de nós. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, querendo ou não, nós seres humanos, homem, mulher, nós temos uma estrutura, né? Nós que temos fé, cremos de fato que Deus nos criou como homem, como mulher. Nós temos ali uma natureza humana que é diferente da natureza da pedra, da natureza da planta, da natureza dos animais irracionais, da montanha, da estrela e por aí vai. Ou seja, a natureza humana, ela tem, né, a sua especificidade, o seu próprio modo de ser, que foi Deus quem pensou e nos deu. E quando nós observamos, pensamos, analisamos essa realidade humana e essa natureza humana, o que nós percebemos? Que, de fato, nós temos ali toda a nossa corporeidade, nossa dimensão física, né, biológica, mas, de fato, além disso, enquanto seres vivos, nós possuímos toda uma alma, né? E nessa alma nós temos aí determinadas potências. Nós temos a nossa inteligência, nós temos a nossa vontade, nós temos a nossa imaginação e tantas outras coisas. Ou seja, querendo ou não, nós humanos temos várias capacidades naturais que Deus nos deu. E tudo isso que nós temos, que Deus nos deu, que faz parte do nosso ser, da nossa natureza, tem um sentido. Então Deus nos deu a inteligência para que de fato nós buscássemos o quê? A verdade. Deus nos deu a vontade para quê? Para que nós de fato quiséssemos e buscássemos o bem. Deus nos deu a imaginação para que nós pudéssemos buscar e contemplar o belo. E por aí vai. Ou seja, se você analisar sua estrutura física e várias outras capacidades que o ser humano tem, há uma dimensão teleológica, ou seja, há uma finalidade para isso. E quando nós concentramos ali, nos concentramos na inteligência, nós percebemos o quê? Né? Que a nossa inteligência, ela tem uma tendência natural. É uma tendência natural da nossa inteligência ir ao encontro da realidade.
ir ao encontro do ser e procurar conhecer esse ser, compreendê-lo, entendê-lo na sua estrutura mais íntima. Ou seja, há uma tendência natural na nossa inteligência de buscar encontrar a verdade sobre o ser, ou a verdade sobre as coisas, ou a verdade das coisas. Isso não é o tipo de verdade que nós demonstremos. Ou seja, é o tipo de coisa que a gente quase intui, né? E não só intui, mas se observando e observando os outros homens, você vê isso. O ser humano buscando conhecer as coisas, buscando compreender e entender a si mesmo e tudo que existe, e usando a sua inteligência para isso. Então, uma pessoa que diz, mas prova e demonstra isso. Bom, não tem como demonstrar isso, porque é uma evidência. E perante aquilo que é uma evidência, não tem como fazer uma demonstração. É a mesma coisa se a pessoa me pedisse para demonstrar, né, o princípio de identidade, o princípio lógico da identidade. A é A. Como é que eu vou demonstrar que A é A? É uma coisa tão evidente que se torna indemonstrável. Ou seja, ou eu capto e apreendo esse princípio, ou não tem como demonstrar. Porque no fundo, ou seja, quando você pega, por exemplo, os princípios lógicos, princípio de identidade, princípio de não contradição, princípio do terceiro excluído e tantas outras coisas, esses princípios são indemonstráveis porque, na realidade, nós demonstramos tudo a partir deles. Nós demonstramos tudo a partir deles. E eles mesmos são indemonstráveis. Ou seja, se eu demonstro tudo a partir deles, como que eu vou demonstrá-los a partir deles mesmos? Então, fica uma coisa meio estranha, quer dizer. Ou, na realidade, como diria Aristóteles, quando você tenta negar os princípios lógicos, como o princípio da não contradição, você só consegue negar o princípio da não contradição usando o princípio da não contradição. É a mesma coisa, quando você tenta demonstrar o valor da inteligência, né? E quando você tenta demonstrar esse valor, mostrando que é uma tendência natural da inteligência, buscar o ser, né? Você só consegue demonstrar o valor da inteligência usando essa inteligência, portanto, usando do valor que ela tem. Essa que é a grande questão. Ou se você não quer mostrar esse valor, se você quer mostrar que a inteligência não tem essa tendência natural em direção ao ser ou à verdade, para você mostrar que a inteligência não tem isso, você precisa usar a inteligência. Então, quando você demonstra que a inteligência não tem essa tendência, você está justamente, então, indiretamente, mostrando que a inteligência tem capacidade de conhecer e buscando, de fato, o conhecimento de algo. Que aqui, no caso, seria tentar conhecer o valor que ela não teria. Enfim, vai se gerando, de fato, uma realidade extremamente complexa, sem necessidade nenhuma. Porque, repito, essa ideia de uma intencionalidade, essa ideia de que a nossa inteligência tem uma tendência natural de ir em direção à realidade, ao ser e buscar a verdade das coisas, isso é uma coisa tão forte e tão evidente que para questionar isso é só se nós fecharmos os olhos, né, para o fenômeno humano, para a realidade humana como ela se manifesta. Bom, devido a isso, o que a gente percebe, e uma prova muito grande disso que eu estou falando, é que a gente percebe que a humanidade, desde o seu início, ela sempre buscou a questão da verdade. Ela sempre procurou a verdade sobre o mundo, sobre Deus, sobre as coisas, sobre si mesma. Então, esse desejo pela verdade, nós encontramos desde que o homem é homem.
Desde o início, desde que a humanidade existe, ela sempre buscou isso. E, portanto, a humanidade também sempre se colocou essa questão. O que é a verdade? Nós vemos isso claramente quando nós analisamos, por exemplo, a civilização ocidental e voltamos lá nas nossas origens e pegamos ali o mundo grego, né? A gente vê claramente como que os seres humanos sempre buscavam adquirir um certo conhecimento sobre as coisas, buscavam entender por que as coisas são como são, primeiramente através de toda a questão do pensamento mítico, né? E junto com esse pensamento mítico, também toda a questão do pensamento religioso. Mas lá, pelo final do século VII, início do século VI, vai surgindo na Grécia o pensamento filosófico. Mas, repito, essa busca por conhecer, por tentar compreender as coisas, seja pelo pensamento mítico, seja pela filosofia ou pela religião, essa busca pelo conhecimento já pressupõe a problemática da verdade. Lógico que, quando surge o pensamento filosófico, a filosofia vai colaborar, vai ajudar profundamente para organizar e sistematizar todas essas questões. Então, aquilo que o ser humano desejava, buscava, procurava, de maneira talvez um pouco difusa, não sistemática, né? E talvez até confusa, a filosofia vai dar uma sistematização e uma articulação e talvez uma clareza um pouco maior. Questão de definições, né? E de toda uma questão de razoabilidade. E, de fato, você vê que, repito, conforme o pensamento filosófico foi surgindo na Grécia e depois, evidentemente, foi se espalhando pelo mundo, o nascimento da filosofia, né, a reflexão filosófica, colaborou muito sobre essa questão do conhecimento humano, esse desejo de conhecer, de compreender, de entender a realidade. E, portanto, também de buscar isso que nós chamamos de verdade. Ora, ali no próprio mundo antigo, na Grécia, esse é um segundo ponto importante, nós já vemos ali, por exemplo, você tem nesse surgimento da filosofia na Grécia, os autores chamados pré-socráticos, que ficavam ali discutindo sobre o mundo natural, o universo, o cosmos, né, de onde as coisas vêm, como que elas surgem e para onde elas vão depois que elas morrem e desaparecem, né? Então, os primeiros pensadores que ficavam refletindo sobre o mundo, sobre o ser humano, eles também, de uma certa maneira, discutiam essa problemática do conhecimento da verdade, mesmo que não fosse, digamos, a preocupação principal deles, né? Como a gente vê depois em Sócrates, também uma certa preocupação com essa questão do conhecimento, da verdade, valorizando principalmente o conhece a ti mesmo, o autoconhecimento, né? Quando nós pegamos os dois grandes filósofos que acabaram construindo os dois primeiros grandes sistemas filosóficos na Grécia, o primeiro que foi Platão, que foi discípulo de Sócrates, que criou a primeira escola filosófica, que foi a academia, e depois Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que fundou a segunda escola filosófica, que foi o Liceu. Então, é evidente que vai ter diferenças de pensamento entre Platão e Aristóteles, entre o sistema platônico e o sistema aristotélico, né? Mas o que é interessante é que para eles, quando nós falamos de verdade, né, ou quando nós falamos de conhecimento, tanto para Platão quanto para Aristóteles, repito, apesar das diferenças que vão ter, e tinham, né? É interessante que para ele só existe conhecimento verdadeiro, só existe ciência, né, daquilo que é universal, daquilo que é imutável, daquilo que é necessário, né? Então, se eu só tenho episteme, ciência, né, no sentido exato do termo, rigoroso, se eu só tenho ciência daquilo que é universal, porque o universal é necessário e imutável,
Então, eu não tenho ciência da coisa particular. Eu não tenho conhecimento exato da coisa individual, da coisa particular. Por quê? Porque a coisa individual e particular está submetida ao tempo, ao espaço, e, portanto, ela passa por variações e mudanças. Como que eu vou ter um conhecimento, né? Como que eu vou ter um conhecimento preciso, exato, né? E que não fique mudando toda hora, se eu fundamentar o meu conhecimento simplesmente naquilo que é individual, naquilo que é particular, que está submetido ao tempo e ao espaço e, portanto, à questão da mutabilidade. Né? Logo, tanto Platão quanto Aristóteles vão dizer, olha, nós temos que atingir esse universal, ou mesmo que o conhecimento humano comece pela percepção e sensação das coisas individuais, a ciência, o conhecimento exato, não está simplesmente baseado, não uma ciência do particular, mas sim de um universal que eu encontrei por intermédio do particular. Então, isso mostra, o que eu estou querendo dizer com tudo isso daqui, é que desde o início da civilização ocidental, né, lá no início de tudo da filosofia na Grécia Antiga, e no desenvolvimento ali do pensamento místico, da passagem do pensamento filosófico, e esse estabelecimento desses dois grandes sistemas filosóficos, que foi o platonismo e o aristotelismo, já vai se estabelecendo essa compreensão ou essa noção de que o conhecimento verdadeiro ele tem esses atributos e características. Só é conhecimento verdadeiro aquilo que é universal, necessário e imutável. E, portanto, é evidente que a concepção de verdade, o que se entende por verdade, a partir desse contexto grego, né? E principalmente desses dois grandes sistemas filosóficos que foi o platonismo e o aristotelismo, vai se estabelecer, então, essa ideia de verdade, né? Como aquilo que é universal, que é válido para todos, que é necessário, ou seja, é assim, precisa ser assim, e é imutável. Ou seja, não tem alterações, é o que é. Então, essa maneira de compreender a verdade, essa maneira de ver o conhecimento verdadeiro, já vai ganhando força ali na Grécia, no mundo antigo. Evidente que isso também vai passar para todo o contexto ali do Império Romano, né? E se nós formos ver, esse modo de pensar e compreender o conhecimento humano verdadeiro, quando é verdadeiro, quando não é, ou o que é a verdade, vai passando pelos séculos. Vai tendo continuidade no mundo medieval, né? Alguns questionamentos no mundo moderno, mas mesmo no mundo moderno vão ter aqueles que, de uma certa forma, também vão continuar ainda achando que a verdade, de uma certa maneira, teria essas características. Por mais que o mundo moderno vai questionar e criticar bastante vários elementos do pensamento do mundo antigo e do mundo medieval. Agora, essa maneira de compreender a verdade ou o que é a verdade, como algo universal, necessário e imutável, que Platão e Aristóteles colaboraram tanto para se ter essa concepção, isso não quer dizer que todo mundo concordasse com eles, né? Isso não quer dizer que todos os pensadores, todas as pessoas, mesmo da época deles, concordassem com eles. Ou seja, nós vamos ter desde o mundo antigo também, aqueles que duvidavam da existência da verdade. Aqueles que duvidavam da existência da verdade. Aqueles que questionavam, né, a real capacidade que o ser humano tem de conhecer essa verdade. Então nós temos uma corrente filosófica que vem desde o mundo antigo, chamada ceticismo. Os céticos, eles
problematizavam isso, né? Existiam vários tipos de céticos, alguns mais radicais, outros menos radicais. Então existiam aqueles que diziam que o ser humano não pode afirmar nada e não pode negar nada, ou seja, ele se baseia simplesmente na mera suposição das coisas, né? Ou seja, ele deixa se levar pelo senso comum. Então, ele deixa se guiar pelo senso comum e pelas meras impressões superficiais. Então, ele não tem essa de atingir uma certeza absoluta, objetiva sobre as coisas, né? Porque, no fundo, se a verdade é algo universal, necessário e imutável, quando a gente atinge e conhece essa verdade, nós estamos, então, atingindo, né, uma certeza absoluta e objetiva. Então, existiam aqueles céticos que diziam: olha, devemos suspender o nosso juízo, porque nós não temos critérios e condições nem de afirmar nem de negar nada de maneira absoluta. Enfim, vamos levando a vida vivendo pelas aparências, ou seja, conforme que as coisas parecem para nós, né? O senso comum. Então é o tipo de ceticismo mais radical que vem ali no mundo antigo, que era o pirronismo, né? Que vai dar origem também a outros. Mas existiam céticos que eram mais brandos, né? Eles diziam: olha, de fato o ser humano não tem capacidade de conhecer essa verdade. Ele não tem como saber, conhecer a verdade sobre as coisas, e nem de atingir esse nível de certeza, mas ele pode atingir aquilo que é razoável. Então vamos conduzir a nossa vida por aquilo que é razoável. Outro dizia: não, vamos conduzir a nossa vida por aquilo que é provável, né? Porque realmente não dá para conhecer essa verdade. Então você vai ter tipos de ceticismo. O que é característico de todos é isso, né? Essa desconfiança, essa dúvida. E dúvida e desconfiança do quê? Seja da existência da verdade, se é que essa verdade existe, ou essa verdade talvez até possa existir, mas é uma desconfiança profunda da capacidade que o ser humano tem de atingir essa verdade. Então o ceticismo existiu no mundo antigo e vai perpassar toda a história da filosofia do pensamento humano. Então hoje em dia, enfim, é discutido isso, né? Uma outra coisa também que mostra que nem todo mundo vai concordar, né, com essas ideias de Platão e Aristóteles, nós temos hoje, que é uma coisa mais nossa, um termo mais da nossa época, que é o relativismo. Né? As pessoas que defendem o tipo de pensamento relativo, ou seja, a ideia de que a verdade ela existe, nós podemos até falar de verdade, ela existe, mas não é uma coisa universal, não é uma coisa necessária e muito menos uma coisa imutável. Ou seja, o relativismo é a ideia justamente que não há uma verdade universal. Não há uma verdade que é igual e válida para todo mundo. Ou seja, a verdade é relativa no sentido de que cada pessoa, cada povo tem a sua opinião e a sua perspectiva sobre as coisas. Então, como o ser humano está meio que determinado pela sua época, pela cultura que ele está inserida, pela educação que ele recebeu, né? Ou seja, existem tantos condicionamentos que interferem na vida do ser humano que pensar, conhecer, sempre é conhecer a partir de, né? A partir de um olhar, a partir de um ângulo. Então nunca o ser humano vai atingir uma coisa que seja universal. Ou seja, a verdade seria relativa. Cada época tem a sua, cada cultura tem a sua, cada pessoa tem a sua. Então você, de fato, ou seja, o ceticismo, o relativismo, são, são sombras, né? E são posturas que, digamos assim, batem de frente com esse modo de pensar de Platão, de Aristóteles e de outros que pensavam igual Platão e Aristóteles. Então, isso para a gente saber que nem todo mundo até hoje concorda com isso, né? E na nossa época tem um terceiro elemento que tanto o ceticismo quanto o relativismo acaba levando as pessoas também, talvez, a uma coisa pior, que é o indiferentismo, né?
leva a não ter mais interesse sobre essa questão da verdade. Como se a verdade não fosse um grande valor necessário para a nossa vida. Então, o indiferentismo acaba se tornando um grande problema também. Então, o que é a pessoa indiferente? É a pessoa desinteressada, né? O indiferente é assim, olha, tanto faz como tanto fez. Se for assim, tá bom. Se for de outro jeito, também tá bom. Porque no fundo, ele não tem interesse nenhum sobre isso, né? É esse desprezo, esse desgosto, esse desinteresse. Então, o indiferentismo, ele é muito presente na nossa sociedade. E é lógico que tanto o ceticismo quanto o relativismo, e principalmente o indiferentismo, acabam gerando muitos problemas na sociedade e na vida das pessoas, né? Porque é só a gente parar para pensar um pouco, só com a gente, se da nossa estrutura natural Deus nos deu uma inteligência, nos deu uma vontade, nos deu uma imaginação para determinado fim, e se existe uma relação da inteligência com essas outras faculdades, imagina as consequências negativas e as repercussões negativas na vida do ser humano quando a nossa inteligência não encontra essa verdade. Ou quando a nossa inteligência vira as costas ou tenta fingir que não precisa disso. Então, pensar um pouco. Mas antes de entrarmos nisso, depois eu falo um pouco mais sobre isso, é lógico que a gente também pode mostrar que essa postura cética, né, essa postura relativista, esse indiferentismo, não tem fundamento, ele é ilógico, ele é irracional, né? Ou seja, é evidente que muitos contra-argumentaram contra tudo isso, mostrando, né, a falta de razoabilidade nessa postura. Então, por exemplo, se eu afirmo que a verdade não existe, né? Ao afirmar que a verdade não existe, pelo menos uma verdade existe, ou seja, que a verdade não existe. Ou mesmo se eu digo, a verdade existe, mas é relativa. Se você afirma que a verdade existe e é relativa, pelo menos uma verdade universal existe, que a verdade existe e é relativa. Então é contraditório. Então é contraditório, né? E, e enfim, e mesmo quando aqueles que diziam, não, mas nós não podemos afirmar e negar nada, temos que suspender totalmente os nossos juízos. Bom, isso só por si só ficar paralisado, né? Porque, querendo ou não, no nosso dia a dia, o ser humano entra em contato com as coisas e ele emite juízos, ele se posiciona. É impossível, ou seja, eu estou ali vendo um buraco, mas aquilo é um buraco ou não é um buraco? Na medida em que você desvia, então você está se baseando em algo. Você emitiu um juízo. Então também é meio contraditório essa postura de que eu vou deixar me levar só pelo senso comum, etc. Não vou emitir juízo sobre nada. Porque, na realidade, você emite. Você diz, pelas palavras, você diz que não vai emitir, mas concretamente, efetivamente, não sei, você acaba emitindo. Né? E mesmo, enfim, e mesmo essa questão de negar a existência da verdade, mas não tem isso, não sei o quê. Santo Agostinho tinha um argumento muito interessante que ele apresenta numa obra dele chamada Solilóquios, onde ele diz mais ou menos assim, eu vou adaptar aqui, né? Mas o raciocínio é semelhante. É como se ele tivesse assim, ó. Se nós dissermos que amanhã o mundo irá terminar às 3 horas da tarde, né? Estou aqui fazendo tipo de uma profecia, de uma previsão. Então amanhã às 3 horas da tarde o mundo acabará, né? O mundo perecerá. E não só o mundo, mas tudo que existe no mundo. Tudo perecerá, inclusive a verdade. A verdade também perecerá, deixará de existir. Então tudo perecerá, o mundo, a verdade, os valores, todas as coisas. Ora, se você afirma isso, né? E se você faz esse prognóstico, essa previsão, amanhã às 3 horas da tarde tudo perecerá, o universo, todos os seres, todas as coisas, inclusive a verdade. Você previu isso e afirma isso, beleza. Aí você espera. Amanhã o tempo vai passando, chega 2 horas, 3 horas da tarde, realmente acontece aquilo que você previu. O mundo desaparece, o mundo perece,
tudo é destruído, tudo deixa de existir, inclusive a verdade. Ela pereceu e deixou de existir. Aí você fala, professor, então realmente a verdade não existe mais, deixou de existir. Ora, mas se você disse que amanhã, às 3 horas da tarde, tudo iria perecer, tudo iria ser destruído, deixar de existir, inclusive a verdade, e se isso que você disse que ia acontecer, de fato, realmente aconteceu, então a verdade pereceu. Mas quando a verdade pereceu, e se de fato ela pereceu, então é verdade que ela pereceu. Então o perecimento da verdade, a concretização e efetivação do que você previu, confirma a existência da própria verdade. Porque se você diz amanhã às 3 horas da tarde a verdade perecerá e a verdade de fato perece, então é verdade que a verdade pereceu. Se é verdade que a verdade pereceu, então quando a verdade perece, ela deixa de existir, mas ao mesmo tempo continua existindo. Porque se é verdade que ela pereceu, então a verdade de que de fato ela pereceu, essa verdade continua existindo. Então o perecimento da verdade me leva a ter que admitir a existência da própria verdade. Agostinho diz, veja a que ponto nós chegamos. Ele diz, isso mostra como de fato é impossível negar a existência da verdade. Né? Então, muitos autores, muitos pensadores enfrentaram, de fato, né, esses dilemas com os céticos, com os relativistas. Né? E talvez por isso que eu disse, o indiferentismo talvez seja pior, porque o cético e o relativista, ele discute, ele se posiciona, o indiferente ele despreza, ele não quer dialogar. E talvez por isso que na nossa época hoje é tão difícil, né? E a gente fica muitas vezes, o que fazer? Tá? Mas, enfim, dentro desse contexto todo, desse modo de ver a questão do que é a verdade, ali na Grécia, no mundo antigo, né? A partir de Platão e de Aristóteles, onde a verdade vai sendo vista, de fato, como algo universal, necessário, imutável, né? Mesmo com aqueles, com céticos ou outros que discordavam disso, foi se estabelecendo uma maneira muito peculiar de compreender a questão da verdade. A própria palavra verdade, nossa, em português, tem uma relação tanto com o grego quanto com o latim, né? Então, quando você pega em grego, como que se diz verdade, né? É aletheia. Em latim é veritas. É interessante que o conceito, a compreensão que se tem de verdade na cultura ocidental, na civilização ocidental, mas também no mundo oriental, tem muitos desses elementos de Platão e de Aristóteles e tem muito também do sentido que a palavra verdade tinha, tanto no grego quanto no latim, né? Então você pega ali aletheia, ao pé da letra, né? Aletheia quer dizer não esquecido, não escondido, né? Aquilo que não foi dissimulado. Então é interessante porque esse termo aqui, porque o termo let em grego, let quer dizer esquecimento. O a, né, a vogal a é princípio de negação. Então alet, né, aletheia, não esquecimento, né? Logo, se a verdade é aquilo que não é esquecido, que não pode ser esquecido, que não ficou escondido, em grego esse termo aletheia indica o quê? Né? Que a verdade é aquilo que vemos numa contemplação. Ou seja, na medida que o ser humano vai contemplando a realidade, ele vai vendo essa verdade. Portanto, a verdade é aquilo que vemos numa contemplação, né? É aquilo que se manifesta para os nossos olhos, tanto do corpo quanto do espírito, né? Então, olha que interessante, a verdade é justamente como essa manifestação, né? É a automanifestação da realidade à visão intelectual dos homens. Então veja quanto sentido no único termo, na única palavra ali em grego.
Então é por isso que, quando nós pensamos o termo verdade ou perguntamos o que é verdade, é mais ou menos comum na nossa civilização ocidental pensar a verdade sempre relacionando com a questão do ser. E essa relação entre verdade e ser vem justamente, repito aí, do termo grego, aletheia ou aletheia, né? E essa maneira de pensar, de conceber, vai estar muito presente tanto em Platão quanto em Aristóteles e outros autores ali do mundo grego, do mundo antigo. Então, falar em verdade é falar de um ato contemplativo, né? Falar de verdade é falar de algo que está se manifestando, seja aos meus olhos físicos ou aos olhos da alma. Então, é a ideia de que a realidade não se esconde, né? Há uma automanifestação. A realidade se manifesta, ela se dá a conhecer, né? Então, essa automanifestação da realidade, a visão intelectual do ser humano, isso é a verdade. Por isso que o verdadeiro é o ser, né? Ou seja, o que algo realmente é. Então, o que é o verdadeiro? Né? Verdadeiro é o ser. A verdade, portanto, é aquilo que mostra o que as coisas realmente são. A verdade é aquilo que manifesta o que as coisas são nelas mesmas, né? Então, o verdadeiro é o ser, né? Algo é verdadeiro na medida em que ele realmente é aquilo que ele é. Agora, o que é o falso? O falso é aquilo que parece ser, mas não é. Né? Então, quando o falso é algo que aparenta ser uma coisa, mas no fundo é outra. Então, no caso do verdadeiro, né, o verdadeiro é aquilo que é. É quando o que ele manifesta ou o que ele aparenta, de fato é a mesma coisa daquilo que ele é em si mesmo. Não há uma diferença. Enquanto que o falso é aquilo que parece ser algo, né, mas que no fundo é outra coisa. Então, por isso que o verdadeiro vai ser o ser, porque o ser manifesta de fato não só que a coisa existe, mas o que ela é em si mesma. E a aparência, né, nem sempre corresponde à realidade, né? A aparência é essa vestimenta exterior, né, enquanto a coisa aparenta ser algo, mas na realidade, no ser, no fundo, é outra coisa. Então, esse jogo entre o verdadeiro e o falso, entre o ser e o aparecer, a aparência. Tá? Tudo isso nessa reflexão sobre o termo aletheia em grego. Mas em latim? Em latim é veritas. Né? A palavra veritas em latim quer dizer precisão, rigor, exatidão de um relato. Olha que interessante. Né? Então, quando eu falo em veritas em latim, eu estou falando de uma coisa que é rigorosa, que é precisa. E o que é precisa e rigoroso ou exato? É um relato sobre algo, uma narrativa sobre algo. Portanto, o verdadeiro, a partir desse termo latino, o verdadeiro, se refere à narrativa dos fatos, dos acontecimentos, ou aos enunciados que dizem fielmente o que as coisas são. Então, quando eu penso aqui na questão do verdadeiro, sempre se refere, né, ou a uma narrativa. Então, o verdadeiro diz respeito a uma narrativa que eu estou fazendo sobre os fatos e acontecimentos, ou o verdadeiro diz respeito a enunciados que eu estou dizendo sobre as coisas, né? Se esses enunciados sobre as coisas forem fidedignos, eles são verdadeiros. Se a minha narrativa sobre os fatos
forem rigorosas e precisas e fidedignas, elas serão verdadeiras, né? Ou seja, a verdade se refere sempre ao relato, né? A maneira como eu estou relatando e narrando um fato, um acontecimento, ou como eu estou enunciando a identidade de uma coisa, o ser de uma coisa, né? E interessante é que aqui nesse caso, o que vai ser o oposto do verdadeiro? Será o falso? Né? Não. Lá no grego, você tem o verdadeiro que está relacionado ao ser, e o oposto vai ser o quê? O falso que está ligado à aparência, ao não ser. Aqui o verdadeiro está ligado ao relato, ao enunciado. E, portanto, o oposto vai ser o quê? A mentira. Né? É quando você, por exemplo, não tem exatidão, não tem precisão na sua narrativa. É quando você manipula as palavras. É quando você adultera os fatos por intermédio da sua narrativa. É quando os seus enunciados não são exatos e precisos e, portanto, não dizem de maneira fiel o que a coisa é, ela é na mesma, né? Então, e aí veja que na mentira, por um lado, tem essa, a mentira. O que é a mentira? Ela é privada do quê? De exatidão, né? De precisão, de rigor. Mas além disso, né? Além de não ser exata, rigorosa e precisa, a mentira ela acaba ou tirando coisas que deveriam estar presentes no relato e nos enunciados, ou acaba tirando o que não podia, ou acaba acrescentando coisas que não poderia acrescentar. Portanto, aqui entra também uma certa conotação moral da questão da verdade. Porque no caso da mentira, você tem, de fato, né, a intenção de adulterar para enganar. Né, para enganar. Ora, essa maneira, né, de pensar a questão da verdade, tanto como aletheia quanto veritas, tanto a palavra em grego quanto a palavra em latim, repito, estão na base da origem do termo verdade em português e da nossa civilização. E repito, pode ver que para nós, né, para nós, a verdade, ela tem sim uma relação com essas duas coisas. Para nós há uma íntima relação entre a verdade e ser, né? A verdade é aquilo que mostra o ser das coisas, a verdade é aquilo que manifesta as coisas tais como elas são nelas mesmas. Então essa relação de verdade e ser é muito presente nas definições que nós encontramos. Como também a relação da verdade com exatidão, com rigor, com precisão, né? É verdadeiro aquela narrativa, aquele relato que é preciso, que é fidedigno, que é digno de fé, de crédito. Por quê? Porque é rigoroso e exato. Não tira nada e não acrescenta nada. Não manipula os fatos e as palavras. Agora, hoje em dia, infelizmente, às vezes existe uma certa concepção de verdade, uma certa definição, que no meu entendimento não é totalmente equivocada, mas que é perigosa, que é a ideia da verdade como coerência interna do discurso. Ora, essa coisa de que a verdade é uma coerência interna do discurso, tá bom, ela tem um certo sentido. O que seria a coerência interna do discurso? É a ideia de que todo discurso que é elaborado por nós, né? Ou seja, aquilo que nós falamos sobre as coisas, então toda vez que nós construímos um pensamento, um raciocínio, toda uma arquitetônica de pensamento, a gente vai elaborando um discurso, um pronunciamento sobre algo. Esse discurso vai ser coerente quando ele não tiver contradição interna, ou seja, se ele parte de determinados pressupostos e as conclusões que ele chega, né? Se as conclusões que o discurso chega e que o raciocínio chega está de acordo com os princípios e pressupostos dos quais partiu, ele tem coerência interna, ele tem coerência lógica e há uma coerência interna no discurso. E para muitos isso é o suficiente, ou seja, um discurso seria totalmente verdadeiro se ele já possuísse essa coerência interna. Me parece que isso é falso. Por quê? Porque eu posso ter um discurso, um raciocínio, um pensamento
que seja totalmente válido do ponto de vista formal, do ponto de vista lógico, e que tenha toda uma coerência interna, e não necessariamente ele seja verdadeiro. Por quê? Aí entra o último ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, para elucidar de fato o que é a verdade, né? Do ponto de vista cristão, que a igreja nos chama a atenção até hoje, a partir do pensamento de São Tomás de Aquino. Na sua Suma Teológica, na primeira parte, na questão 16, do artigo 1 a 4, São Tomás trabalha um pouco sobre essa questão da verdade. E em vários outros textos também ele discute isso. Então ele realmente retoma muitos elementos ali de Platão e Aristóteles, coisas de Agostinho, e dá lá a pincelada dele. Ora, precisamos compreender, segundo Santo Tomás, em primeiro lugar que tem que ficar claro, é que existe uma diferença entre a verdade lógica e a verdade ontológica, né? A verdade ontológica é a verdade das coisas. É a verdade das coisas. E a verdade lógica é a verdade na inteligência, tá? O que seria a verdade ontológica? A verdade ontológica é quando a coisa realiza plenamente a sua definição. Então ela tem uma determinada definição, né, sobre ela. Quando ela realiza totalmente essa definição, de fato ela teria a sua verdade ontológica. Ou seja, a verdade ontológica é a conformidade de uma coisa com a intenção daquele que a fez. Então, quando uma coisa existe do jeito que ela realmente deveria existir, ela tem ali uma verdade ontológica. Ou seja, algo é verdadeiro quando é aquilo que deve ser e não outra coisa. Então, o que é uma árvore verdadeira? Uma árvore verdadeira é uma árvore que é do jeito que deve ser. Agora, uma árvore que é de uma outra forma, então ela não tem a verdade ontológica, porque ela não está sendo o que ela deveria ser. Então, quando ela possui sua forma, né, que corresponde de fato à sua natureza, ela é verdadeira. O que é um ser humano verdadeiro? Um ser humano verdadeiro é um ser humano que é como um ser humano deve ser. Né? E como que um ser humano deve ser? Ele deve ser de acordo, né, com a sua natureza, com a sua definição, com a sua forma. Em outras palavras, um ser humano verdadeiro é aquele que vive de acordo com a intenção daquele que o fez. E quem nos fez? Deus. Por isso que a gente vê que a ideologia de gênero, essa coisa de que não existe só homem e só mulher, no fundo, é mais uma vez, né, uma revolta contra o Criador. É mais uma vez uma tentativa de se negar toda a teologia da criação. Não é só uma questão filosófica. É mais uma vez para mostrar que Deus não existe Criador, ou até pode existir Deus. Mas é uma energia difusa, ou uma coisa meio panteísta que se confunde com a natureza. Mas essa coisa de um ser pessoal, unitrino, esquece, essa concepção cristã não funciona porque vai desembocar na questão da criação. Então, o que ocorre aqui, e aí é um elemento extremamente importante, né, tanto que hoje em dia, praticamente, a maioria das pessoas não falam mais sobre verdade ontológica. Não se fala mais sobre isso, porque para você falar da verdade ontológica, ou seja, se a verdade ontológica é a conformidade de uma coisa com a intenção daquele que a fez, então quer dizer, a coisa precisa estar de acordo com a intenção de quem a fez. Então, quem nos fez tinha uma finalidade, tinha uma intenção. Então, o que é um ser humano verdadeiro? É um ser humano que vive e é de acordo com a intenção de Deus para o fim para o qual Deus nos fez. E do modo que Deus gostaria que nós fôssemos. Então, quer dizer, há algo acima que acaba norteando a nossa vida. E aí muita gente diz, então o ser humano não é livre, não tem liberdade, aí começa toda aquela confusão. Sendo que não tem nada a ver. Eu reconhecer que Deus existe e ter uma verdade ontológica sobre mim, sobre o meu ser, é viver de acordo com a intenção do meu Criador, isso não tira a minha liberdade. Por quê? Porque na minha própria natureza que ele me deu, já está incluída a liberdade.
problema é o que as pessoas entendem por liberdade. As pessoas acham que liberdade é você, né? Fazer tudo o que você quiser, sem precisar dar satisfação para ninguém. Ou seja, uma liberdade separada da verdade. E a verdade lógica? É a verdade que está na inteligência, né? É a verdade na inteligência, ou seja, é a conformidade da natureza da coisa com toda a nossa inteligência. Então, eu vou ter algo da coisa na minha inteligência, né? Então, tem que haver uma conformidade. Da mesma forma que a verdade ontológica é a conformidade de uma coisa com a intenção daquele que a fez, a verdade lógica é a conformidade da natureza da coisa, ou entre a coisa e a minha inteligência. Então, se aquilo que está na minha inteligência estiver de acordo com a natureza da coisa, eu estou tendo uma verdade na inteligência. Agora, se o que eu tenho na minha inteligência, né, se a forma, o conceito, a ideia que eu tenho da coisa na minha inteligência não corresponde, não está de acordo com a natureza da própria coisa em si mesma, então eu não tenho uma verdade na inteligência. Por isso que quando se perguntava para Santo Tomás, então o que é a verdade? Aí vem a definição clássica dele, né? A verdade é a adequação entre o real e a inteligência. É a adequação entre o real e a inteligência. Ou seja, você tem dois polos aqui claríssimos. Você tem de um lado o real, as coisas que existem em si mesmas, que têm um ser próprio, uma identidade própria, que são o que são, independente do que nós achamos sobre elas. Né? É o real. Então, o real é constituído de entes, de coisas, de seres, que possuem uma natureza própria, portanto, uma identidade própria. E do outro lado, você tem a nossa inteligência, que é uma potência da nossa alma, que Deus nos deu para buscar a verdade sobre o real, a verdade sobre as coisas. Tá certo? Tem a inteligência e tem o real. Quando existe uma adequação, ou seja, uma correspondência, se aquilo, né, se a forma, o conceito, a ideia que eu tenho da coisa, né, corresponde ao que a coisa é em si mesma, é aí que eu tenho a verdade. Então, quer dizer, adequação quer dizer que tem que bater. O que a coisa é em si mesma, a sua natureza, não pode ser diferente do conceito, da ideia, da imagem que eu tenho na minha mente, na minha inteligência. Então, se aquilo que eu tenho na inteligência não está de acordo com a natureza da coisa, ou se a natureza da coisa não está de acordo, se há uma falta de sintonia aqui, não tem como. Então, o que está o conhecimento que eu tenho sobre a coisa, sobre o objeto, que está na minha inteligência, tem que ter uma semelhança, né? Tem que ter uma semelhança ao que essa coisa é em si mesma, ela é a mesma. Então veja que essa adequação aqui é muito importante. Isso quer dizer então que a coisa, o objeto real que eu conheço, não é uma invenção e uma criação da minha inteligência. A minha inteligência não cria o objeto, não cria o real, não cria a coisa. Por isso que é a minha inteligência que tem que se adequar à coisa. Então, a minha inteligência se adequa à coisa, né? E a minha inteligência, a partir das capacidades naturais que nós temos, vai tentar conhecer essa coisa tal como ela é ela mesma. Por isso, qual é o processo que se segue, né? Quando nós pensamos no conhecimento humano, como que o ser humano conhece as coisas? Ele começa pelos sentidos, ou seja, pelos nossos sentidos, nós vamos captando ali aquela coisa individual. Então, imagina uma árvore. Eu toco a árvore, eu vejo a árvore. Então, pelos meus sentidos corpóreos, eu aprendo e capto essa árvore, né? Então, eu vou ter um conhecimento sensível dela, ou seja, eu vou elaborar uma imagem sensível com todas as suas qualidades, as suas características físicas. Isso é o nível do conhecimento sensível. Só que o conhecimento humano não se reduz apenas em ter uma sensação e uma percepção, e a partir dessa sensação e percepção, formar uma imagem sensível com as características físicas. O conhecimento humano não se reduz só a isso.
ele também tem uma dimensão intelectual. E nessa dimensão inteligível e intelectual, o que acontece? Depois que eu já tive a sensação e percepção e captei essas informações, as características físicas, né, essas qualidades, o meu intelecto, a minha inteligência, né, tem uma dimensão ali possível, digamos assim, que às vezes é traduzida por passiva, e essa expressão intelecto passivo pode gerar muita compreensão errada, porque pode dar a entender que a nossa inteligência, né, passiva é como se ela ficasse ali parada, só recebendo, 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 e não fizesse nada. Então é aí que tem que tomar cuidado, ou seja, para Santo Tomás, né, a realidade, a coisa age sobre nós. Os nossos sentidos corpóreos, né, possibilitam que a gente tenha todo um processo de sensação, de percepção dessa coisa, formando uma imagem inteira dela, com as suas características físicas, com as suas qualidades, que vai gerar toda uma imagem sensível. O nosso intelecto, portanto, o que ele vai receber não é a coisa material, a coisa física, mas é uma imagem, é uma forma imaterial. E aí ele vai agir sobre essa forma imaterial, né, que foi elaborada a partir dos sentidos, do trabalho dos sentidos, pela sensação, pela percepção. E aí a inteligência, ela é possível, por quê? Porque ela está em potência, ela tem capacidade de receber tudo isso, e ao mesmo tempo que ela recebe, ela vai organizando e já vai trabalhando em cima disso, né? Porque existem 3 operações básicas da inteligência. Quais são as 3 operações básicas da nossa inteligência? A primeira é a simples apreensão, a segunda é o juízo, né? Elaborar julgamentos, e a terceira é o raciocínio. Então, conforme nós vamos, pelos nossos sentidos corpóreos, captando a coisa, apreendendo a coisa, e aí vai acontecendo o processo de sensação, de percepção, de elaboração dessa imagem sensível, dessa forma sensível, né? Ou seja, as características físicas externas da coisa, o meu intelecto vai pegando isso, vai recebendo, né? E é o intelecto possível no sentido, é o intelecto passivo, né? No sentido não de que ele está parado, mas de que é possível receber tudo isso e de compreender isso que ele está recebendo e organizando, né? E na medida que ele já vai recebendo e organizando, aí vem o primeiro ato, que é a simples apreensão, né? Ora, o que é a simples apreensão? É quando o nosso intelecto descobre o que a coisa é. Ele identifica e descobre o que a coisa é sem emitir, né? Sem emitir nenhum juízo sobre aquela coisa. Ele simplesmente consegue apreender a sua natureza e a sua essência, o que ela é, né? E o termo final dessa operação, que é a simples apreensão, é o quê? É a elaboração do conceito. Então veja que o conceito que eu cheguei, né, foi resultado dessa simples apreensão, que aí já é a primeira operação do intelecto, né? Então o intelecto passivo ou possível vai recebendo isso, mas já vai reagindo. E é lógico que o intelecto ativo vai agindo sobre tudo isso também a partir dos princípios universais. Então ele tem a simples apreensão, que é onde ele identifica a natureza e a essência da coisa. Ele consegue descobrir o que de fato aquela coisa é, mas não se pronuncia ainda sobre isso. Então o conceito veio da simples apreensão. A simples apreensão foi possível porque o intelecto tem uma dimensão possível, passiva, mas também ativa, né? E agiu essa simples apreensão, ela acabou possibilitando chegar até o conceito, que é a ideia universal que eu vou ter da coisa, né? O que é a árvore no sentido universal. Essa simples apreensão foi possível por causa do intelecto possível, passivo e ativo. E esse intelecto possível, ativo, agiu sobre o quê? Sobre a imagem sensível, a forma que foi elaborada a partir da sensação e percepção que eu fui tendo da coisa pelos meus sentidos corpóreos, que me davam as características físicas. Isso daí é o processo de abstração, que vai ocorrer principalmente depois, ou seja, pelo esse processo de abstração, que é muito mais detalhado, estou procurando ser simples aqui, né? Mas quando ele tem o contato com a coisa, os meus sentidos corpóreos captaram a árvore individual,
fez todo o processo de sensação e percepção, deu origem à imagem sensível ali, né, a forma sensível. O que o meu intelecto possível e ativo vai fazer? Ele vai agir sobre essa imagem e vai abstrair. O que é abstrair? É você tirar todas essas características físicas, essas qualidades individuais, é ir tirando tudo que é contingente dessa imagem, que é particular, né? E a partir daquilo que for sobrando, que é universal, é que você vai ter de fato ali a simples apreensão, e aí a partir disso, né, é que vai ter outras etapas, mas que vai levar ao surgimento do conceito, que é a ideia universal que eu tenho. Então é interessante isso, porque isso mostra o quê? Isso mostra que de fato, né, o ser humano, quando conhece, há uma dimensão do conhecimento humano que é sensível, mas é uma dimensão que é intelectual. Não que existam dois conhecimentos humanos. O conhecimento humano é um só. Só há um conhecimento humano, mas ele tem duas dimensões, a sensível e a intelectual. E na dimensão intelectual, como a inteligência tem três operações básicas, que é a simples apreensão, que também é chamada às vezes de conceptualização, porque leva até o conceito, o juízo e o raciocínio. O que ocorre? O ser humano conhece assim. Então, no fundo, ele pode dizer que ele está conhecendo uma coisa de fato, né? Quando ele tem o conhecimento sensível já é uma dimensão cognitiva, ele já está conhecendo. Mas é um conhecimento ainda daquela coisa, das características físicas, aquela coisa particular individual. Quando é que de fato ele diz que ele adquiriu ciência e conhecimento? Quando ele teve a simples apreensão e chegou até o conceito. E aí envolve todo o trabalho também do intelecto possível e do intelecto na sua dimensão ativa, a partir dos princípios eternos, né, que o intelecto tem acesso, os princípios lógicos. Aí você vai dizer, tá bom, professor. A verdade é a adequação entre a inteligência, entre o real e a inteligência. Então, quer dizer, o intelecto possível e ativo, quando ele age sobre essa imagem sensível, essa forma, ele não acrescenta nada, ou seja, o trabalho do intelecto é abstrair e é distinguir o que é contingente do que é necessário, o que é particular do que é universal, e, portanto, ir abstraindo e tirando todas aquelas características físicas individuais. Então, o intelecto ele não acrescenta nada. É esse tipo de trabalho que ele faz a partir dos princípios eternos. Então, nesse sentido, ele está se adequando ao real. Mas o real também acaba se adequando ao intelecto. Porque aquilo que o intelecto de fato conhece e está na nossa inteligência, que é o conceito, tem que ter uma similitude, uma semelhança com a natureza da coisa real, mas veja que também há uma adaptação, porque não é a coisa física e material que entra em nós, mas é a sua forma imaterial, né? Sua forma imaterial espiritual. E se essa forma imaterial espiritual que entra, que vai passar pelo processo de sensação e percepção, e que vai gerar aquela imagem sensível e a forma, né, sensível, a inteligência, que também é espiritual, vai agir sobre essa forma espiritual, que vai ter, então, todo aquele processo que eu já disse, tá? A simples apreensão, e que vai gerar o conceito. Mas, em que ato da inteligência reside a verdade? Se a verdade é a adequação entre o real e a inteligência, então o intelecto se adapta ao real, mas o real, de uma certa maneira, também ele acaba sendo adaptado pelo intelecto para a gente poder conhecer. Em que ato da inteligência que nós temos de fato, ou que reside a verdade? Né? É no conhecimento sensível? Não. Não era o conhecimento sensível, porque só é da coisa particular ali individual, né? O conhecimento sensível já é conhecimento, mas só daquela coisa individual e aí de toda a sensação e percepção que eu botei daquela coisa, ou seja, das suas características físicas. Estaria no primeiro ato da inteligência, que seria a simples apreensão, né? Que me ajuda a descobrir o que a coisa é, atingir a sua natureza, a sua essência? Também não. Também não. Então, em que ato da inteligência reside a verdade? No juízo, na segunda operação do espírito, na segunda operação da inteligência. É quando, de fato, nós emitimos um juízo sobre a coisa. Ou seja, não basta ter o conceito. Então, o ato da inteligência, que é a simples apreensão, né, que vai nos levar até o conceito, aí ainda não está a verdade.
A verdade está no juízo, no julgamento. Então não basta eu ter a ideia universal clara de árvore, ou conceito de árvore. Mas quando você de fato olha para a coisa e diz: isto é uma árvore, você emitiu um juízo sobre ela. E aí, nesse caso, esse juízo ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Se essa ideia, esse conceito, né? Isto é uma árvore, tá certo? Ou a árvore é uma criatura que tem essas características. Se esse seu juízo, baseado no seu conceito, de fato está adequado à natureza da própria coisa, então esse juízo vai ser considerado verdadeiro. Ele é portador de uma verdade. Então, a verdade é um ato da inteligência que reside ali, né? Pressupõe todos os outros, mas que reside principalmente no julgamento, no ato de julgar. Bom, a partir de tudo isso, o que nós percebemos, né? E aí eu termino chamando a atenção para duas coisas. Se de fato Deus nos deu inteligência para conhecer a verdade, se é uma tendência natural da nossa inteligência ir em direção à realidade e ao ser e buscar a verdade desse ser, alcançar o ser das coisas é conhecê-la tais como elas são de fato na realidade. E esse é o desejo natural e necessidade da nossa inteligência. Quando a nossa inteligência não atinge isso, ela fica perdida, desorientada e enfraquecida. E uma inteligência fraca, sem a verdade, ela gera muitos problemas. Por quê? Porque isso atinge a nossa vontade. A nossa vontade quer o bem, mas ela precisa ser orientada. A verdade tem a tendência natural de buscar o bem, mas ela não consegue, por ela mesma sozinha, identificar qual de fato o bem que ela precisa buscar. Ela precisa da ajuda da inteligência. A inteligência acaba servindo como uma causa final, mostrando para a vontade que bem realmente ela deve buscar onde ele está. E da mesma forma a imaginação, que deseja contemplar o belo, né? A imaginação que está intimamente ligada à inteligência, mas que também está ligada à vontade. Olha o tamanho do estrago. Ou seja, se a minha inteligência não atinge a verdade, enfraquece, isso repercute sobre a minha vontade, que não vai conseguir querer o bem adequado, e, portanto, eu também vou ter uma dificuldade enorme, através da minha imaginação, de contemplar o belo. E se eu também tenho dificuldade de contemplar o belo, isso acaba repercutindo no contrário também sobre a minha vontade e a minha inteligência. Ou seja, as minhas potências da alma vão travando todas e o ser humano vai se corrompendo e não realizando a sua natureza. E quando de fato nossa inteligência conhece a verdade, veja a alegria que realmente o ser humano tem quando ele consegue compreender e entender por que as coisas são como são. Ou seja, nós não queremos saber apenas se uma coisa é, ou seja, se ela existe. É a ambiguidade do verbo ser, né? Uma coisa é dizer, o homem é, ele existe. Mas mais do que isso, eu quero saber o que ele é, ou seja, eu quero ter um conhecimento da sua natureza. Eu não quero saber só se ele existe, mas eu quero saber o que ele é, como ele é e por que é do jeito que é. Por isso que a verdade é uma coisa tão importante e é por isso que a definição e o conceito de verdade é uma coisa fundamental na nossa vida. Infelizmente, na nossa sociedade, no mundo contemporâneo, essa definição da verdade como a adequação entre o real e a inteligência e o real, ela foi muito criticada no mundo moderno, no mundo contemporâneo, porque se dizia que essa concepção de verdade era muito infantil, muito superficial, porque era como se a verdade fosse uma cópia e uma fotografia da realidade. Portanto, daria a entender que a nossa inteligência não participasse do processo e tivesse uma postura totalmente passiva. Olha, eu mostrei para vocês aqui, através de Santo Tomás, no modo como ele entende o processo do conhecimento humano, que isso é falso. Se o intelecto tem uma dimensão passiva, e é por isso que talvez, em vez de falar de intelecto passivo ou inteligência passiva,
talvez seja melhor falar de inteligência possível e inteligência ativa. Essa dimensão possível e ativa do intelecto mostra que, por um lado, ele tem toda uma capacidade de receber, sim, tem uma dimensão de passiva de recepção, mas também de ação, né? De agir e de participar ativamente nesse processo. Então, essa coisa que essa concepção clássica, tradicional, ela é muito paralisada, né? Ela é muito passiva, ela é muito a ideia de como fotografia, como cópia, não é bem assim, porque tem os dois polos. Então, espero que tenha ajudado vocês essa reflexão. Lógico que teria mais coisas e detalhes para colocar, né? Mas eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês e espero realmente que essa conferência ajude a cada um a compreender e ter clareza sobre o que é a verdade e não se iludir muitas vezes com conceitos e definições falsas que estão por aí. Forte abraço, Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até mais.